A música é o som que emana dos sentimentos mais profundos. Quando o artista vê e sente as injustiças do mundo, a sua guerra se dá no campo de sua arte. A música é a arma que o compositor tem para embalar a sua revolta. Você ouve agora o melhor das músicas de protesto em todos os gêneros e momentos. Programa Subversão. Apresentação: Mauro De Luca. Boa noite. Sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Deve ser agora por volta de 19 horas. A gente começa mais um Subversão na Rádio Acadêmica. Mandar aquele abraço para os meus pais lá em Santa Adélia que estão nos ouvindo. Mandar aquele abraço para meus irmãos, o Marquinho, o Marcelo, para meus sobrinhos, para minhas cunhadas, para toda a minha família, para meus tios, meus primos, minhas primas, que nos ouvem aí, Célio. E também mandar aquele abraço para os nossos colegas, alunos, ex-alunos do Instituto Federal de São Paulo, aqui tanto Campus Araraquara, Campus Barretos, Campus Catanduva, Campus Sertãozinho, São Carlos, enfim. Boa noite, Célião. Fala, Maurão, boa noite, tudo jóia aí? Beleza. Calorzão, hein? Demais. Deixa eu mandar uns abraços aqui também. Mandar um abração lá para os meus pais, estão lá em Santa Adélia. Meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, para todos os nossos amigos, aos grandes parceiros, aí, a galera que frequenta nossos churrascos aí, né? Opa! Mandar um salve lá para os nossos alunos do IFSP, ex-alunos, os amigos servidores. Mandar um abração também aqui especial para o meu afilhado Bernardo, que está lá em Catanduva. E tem que mandar um beijo para a Bruna, né? A Bruna está aqui, está sempre no suporte aqui. Opa! Suportando, realmente, isso não suportando, enquanto a gente está aqui trabalhando e se divertindo com a gravação, ela está aqui ao lado. Vamos lá, vamos para mais um programa aí? Mais um programa. Celião, hoje a gente vai trazer algumas bandas de Brasília. E mantendo aquele especial regional nosso lá, a gente vai falar um pouquinho dessas bandas. Nesse primeiro bloco, a gente vai entrar aqui com 3 músicas da banda Plebe Rude. Ela foi formada em 1981 pelo Felipe Seabra, Guti Worthman, André X. Miller, Jander Ameba Bilafra, e são caras aí que surgiram daquela famosa Turma da Colina, né? Que tinha o Renato Russo como um grande mentor. E essa Turma da Colina deu origem a outras bandas também, né, na época, como Aborto Elétrico e, por consequência, ao Legião Urbana e Capital Inicial. Hoje, a Plebe Rude está formada pelos membros Felipe Seabra, né, membro original aí nos vocais na guitarra, o André X no baixo e nos vocais aí da formação original, esses dois. E também está o Clemente Nascimento dos Inocentes, que faz parte dos Inocentes e da Plebe Rude, e o Marcelo Capucci na bateria. Nesse bloco são 3 músicas da Plebe Rude. Nunca Fomos Tão Brasileiros, que é do segundo disco da banda, que leva o mesmo nome, né, Nunca Fomos Tão Brasileiros, lá de 1987. E também as músicas Proteção e Até Quando Esperar, que é do primeiro disco, que é o Concreto Já Rachou, de 1986. Inclusive, Até Quando Esperar aqui, eu quero aproveitar para dedicar para Juliana, minha esposa, que gosta muito dessa música. Maravilha. Maurão, essas 3 músicas aí da Plebe Rude que a gente vai ouvir, né, elas trazem umas críticas aí bem interessantes, né? A primeira delas, Nunca Fomos Tão Brasileiros, ela traz aí críticas, né, à sociedade brasileira, de forma geral, né, que tão pouco valoriza a sua identidade, a sua cultura, em detrimento de consumir e valorizar a cultura dos outros, né, notadamente a estadunidense, né, os produtos importados, o cinema estadunidense, né, a gente já muito ouviu, né, o cinema nacional não tem grande valor, já o cinema estadunidense, né. E essa condição, né, ela pode ser identificada como uma sequela do histórico processo de colonização cultural, de dependência tecnológica que o nosso país experimentou aí, né, ao longo dos anos, né? É verdade, Celião. Você sabe que a gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente sofre muito porque a gente exporta insumos e importa tecnologias.
E aí aquela história, né? O nosso câmbio está sempre desfavorável para a população, porque com o real desvalorizado e o dólar supervalorizado, acaba podendo, como é que se diz aqui, vender muito mais barato os nossos insumos, e depois, quando a gente vai comprar tecnologia, acaba comprando muito mais caro, né? Então, esse câmbio, ele acaba favorecendo meia dúzia de latifundiários e prejudica o resto da população, prejudica, inclusive, a nossa alimentação, né, que depende também de alguns insumos e tecnologias externas. Então a gente compra muito mais caro em dólar e vende muito mais barato em real. Perfeito. Isso aí. E aí, Maurão, temos outras duas músicas aí, né, da Plebe Rude. A música Proteção, por exemplo, ela direciona suas críticas, né, às instituições da polícia, do exército, do Estado. Há também uma crítica aí bem direcionada, né, à segurança pública. É uma letra que questiona essas instituições. Elas estão aí para proteger a sociedade ou para proteger os governos? Né? Vamos pegar um exemplo. Quando há um protesto, uma ampla mobilização, um movimento social, o que explica a violência institucional, a repressão contra os manifestantes e as suas justas causas, né? Que, via de regra, historicamente, são as causas, né, desses movimentos, grevistas. Quando a galera resolve no Brasil realmente ir às ruas, as causas geralmente são nobres, né? Ultimamente a gente andou vendo algumas coisas aí que saíram um pouco da linha, né? E por fim, Maurão, aí até quando esperar? Então, talvez o maior sucesso, clássico, né? Clássico aí da Plebe Rude, né? Que faz alusão às reivindicações sociais apresentadas por milhões de brasileiros que permanecem atônitos, né, à espera da edificação de um país menos injusto, de um país menos desigual, de um país que possa proporcionar a ascensão social de milhões de pessoas, né, deixando de ser, assim, o país que apresenta somente a segunda pior concentração de riqueza do planeta. Vamos ouvir os sons aí, não? Vamos ouvir aqui essa música, Até Quando Esperar, ela retrata muito bem a questão da desigualdade social, né, e a passividade do brasileiro, né, esperando aí uma solução cair do céu, talvez. Vamos ouvir essas três aí, daqui a pouco a gente volta. Fechou.
radioacademica.com.br, a rádio feita pra você. Verdade, será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção. Nada do que eu posso falar. A PM na rua, Guarda Nacional. Nosso medo, sua arma, coisa não está mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Pra sua proteção. Tanques afora, exército de plantão, apontado aqui pro interior. E tudo isso pra sua proteção, pro governo poder se pôr. A PM na rua, nosso medo de viver. O consolo é que eles vão me proteger. A única pergunta é: me proteger do quê? Sou uma minoria, mas pelo menos falo que quero, apesar da repressão. Mas logo é preso, ideologia marcada. Se alguém quiser se rebelar, oposição reprimida, radicais calados. Toda angústia no povo é silenciada. Tudo pra manter a boa imagem do Estado. Sou uma minoria, mas pelo menos falo que quero, apesar da... Será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção. Nada do que eu posso falar. A PM na rua, nosso medo de viver. O consolo é que eles vão me proteger. A única pergunta é: me proteger do quê? PMs armados mantêm o mundo no seu lugar. Mas logo é preso, ideologia marcada. Se alguém quiser se rebelar, oposição reprimida, radicais calados. Toda angústia do povo é silenciada. Tudo pra manter a boa imagem do Estado. Rádio Acadêmica. Alcança seu som.
seu carro, te pedir trocados. Engajar, engajar. Go, 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 go. Estamos de volta pro bloco 2, depois dessas 3 pauladas da Plebe Rude. Calor demais, Celião. Tô tomando uma aguinha de coco aí, toma seu suco de laranja, que faz bem, viu? Agora, nesse bloco aqui, a gente vai ouvir a Capital Inicial, que foi uma banda formada da racha lendária lá do Aborto Elétrico, né? E os irmãos Lemos acabaram saindo, que é o Fê Lemos da bateria e o Flávio Lemos do baixo. E aí, depois de tocarem um tempo com outros músicos, acabaram se consolidando com o Louro Jones na guitarra e o Dinho Ouro Preto nos vocais. Eles gravaram ao longo da carreira diversas músicas do Aborto Elétrico e chegaram a gravar, inclusive, um disco só com músicas do Aborto Elétrico, né? A gente vai ouvir 3 músicas da Capital Inicial nesse bloco aqui. Mickey Mouse em Moscou, que é do 4º disco da banda, Todos os Lados, de 1989. Pedra na Mão, que é do 3º álbum da banda, Você Não Precisa Entender, que é de 1988, e a música Fátima, que é do 1º disco da banda, chamado Capital Inicial, que é de 1986 e é uma composição do Renato Russo e do Flávio Lemos. Maurão, vamos lá? Capital, super banda também, né? O primeiro som que a gente ouve aí é a canção, né, Mickey Mouse em Moscou. Ela foi gravada, Mauro, no ano da queda do Muro de Berlim, né, como você bem lembrou aí, 1989. Naquele ano, após a queda, né, a simbólica queda aí do Muro de Berlim, acabou rolando a unificação, né, das Alemanhas Ocidental e Oriental, um evento que é tido como o símbolo do fim da Guerra Fria. Para muitos é a simbolização material do fracasso do socialismo real lá no leste europeu. E a música ela traz muitas menções ali ao longo da sua letra. Por exemplo, é mencionado lá Batman, Trotsky, Bolshoi, rock and roll. São algumas expressões, são alguns elementos que eles representam a cultura americana e soviética. E eles nos remetem à divisão bipolar do mundo, ou seja, aquela ordem geopolítica da época da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, a divisão do planeta entre o socialismo e o capitalismo, né? Pois é, Célio, você vê, isso em 1989 caiu o Muro de Berlim, que deu todo esse significado, né? E tem gente que ainda continua lutando contra o comunismo, contra o socialismo, como se a Guerra Fria ainda existisse. Mas bola pra frente, vai. Isso aí.
A canção Pedra na Mão, Maurão, por sua vez, ela pode ser interpretada a partir da alusão, né, à histórica passividade dos brasileiros, mas que num dado momento, diante das desigualdades, diante da opressão, podem aí os brasileiros, como diz na letra, né, o Dinho Ouro Preto, movidos por seus instintos, reagir e partir para o enfrentamento daqueles que são os verdadeiros responsáveis aí pelo seu estado de penúria. Não é isso? Pois é, Célio. Mais uma vez a gente vê aí uma alusão à histórica passividade dos brasileiros, né? Agora a gente consegue ver aí, né, o brasileiro inventou uma nova modalidade de protesto, né? O protesto a favor. Enfim, a nossa cultura aí que é toda estranha. Sui generis. Mas vamos lá. Sui generis. Por fim, Maurão, a gente tem aí a ótima música Fátima, acho que é uma das minhas preferidas aí do Capital Inicial. E ela traz uma série de críticas em sua letra. Pode-se citar, por exemplo, o apontamento direcionado à vigente lógica capitalista, corrompida, imoral e que fica evidente nos versos, né, quando o Dinho lá novamente canta. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro para comprar sem se vender. Há ainda uma consideração acerca da hipocrisia religiosa. O nome da música, inclusive, é uma alusão, né, uma menção à figura religiosa de Nossa Senhora de Fátima. E a letra da música ela traz os seguintes versos, né? Vocês esperam uma intervenção divina, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez, e as ameaças de ataque nuclear? As bombas de nêutrons, né? Não foi Deus quem fez. Ou seja, muitos membros aí da sociedade, eles se apegam aos valores, aos ditames religiosos, eles se utilizam de um discurso religioso, inclusive aí no campo da política, agora está muito mais na moda, acho que do que qualquer outro momento aí da história, né? Sempre esteve, acho que mais agora está muito evidente, né? E esses caras aí, né, que se utilizam desse discurso religioso, né, de tudo isso, eles são por muitas vezes, na prática, os grandes responsáveis, né, por essas questões que acometem, que afligem a população mundo afora. A exemplo do preconceito, a exemplo da corrupção, do tráfico, das guerras, enfim. É isso aí, Maurão. Cara, mais uma vez aquela história que a gente vê, né, se repetindo, né? Pessoas que deveriam estar pregando a paz, né? Aí líderes religiosos tal, pregando a intolerância, o desrespeito às pessoas, o desrespeito a pessoas que pensam diferente ou que são diferentes de alguma forma, enfim. Mas é isso. Vamos ouvir essas 3 músicas que são muito legais e são bem diferentes entre si, as 3. E daqui a pouco a gente volta aqui pro bloco 3 aqui. Fechou, vamos lá.
Rádio Acadêmica. Rádio Sucesso. Provoque os meus instintos primitivos. Não toque em mim sem um bom motivo. O seu conselho é ter paciência, mas já estou cheio. Vou reagir, vou conseguir. Já sei qual é o meio. Vento, colhe tempestades. Quem canta vento, colhe tempestades. Pedra no chão, é topada, pedra na mão. É porrada, pedra no chão. É topada, pedra na mão. É porrada. De uma coisa eu tenho certeza: se possível me esquivo, se não enfrento. O confronto aberto se aprende cedo. Nunca tema nada. A não ser render-se ao próprio medo. Quem planta vento, colhe tempestades. Quem planta vento, colhe tempestades. Pedra no chão, é topada, pedra na mão. É porrada, pedra no chão. É topada, pedra na mão. É porrada. Rádio Acadêmica. Rádio de verdade.
Maravilha! Essa música Fátima é sensacional. Nesse terceiro bloco, a gente vai ouvir 3 bandas diferentes, né? A gente vai começar com a banda de reggae Natiruts, que iniciou suas atividades em 1996 com o nome de Nativos. Aí eles tiveram que trocar o nome da banda por conta de uma banda lá de Santa Catarina que tinha o nome de Os Nativos. E aí, para não fazer confusão, enfim, para não dar nenhum tipo de processo, eles acabaram mudando. Eles têm um reggae de bastante qualidade e é uma banda que está em atividade até os dias de hoje. A gente vai ouvir a música Povo Brasileiro, que é do seu segundo disco, que também chama Povo Brasileiro, lá de 1999. E aqui o Natiruts já começa com um grande teor político, assim como o Bob Marley e o Peter Tosh. Não, esse som do Natiruts aqui traz uma crítica à estrutura social brasileira, com as suas contradições, né? E a música menciona a urgente necessidade de consciência de classe, né, por parte dos brasileiros. Fala ainda sobre o contexto das desigualdades sociais e eles depositam ali, a partir de seus versos, esperanças nas futuras gerações, né, por meio da educação, para tentar reverter esse quadro social no qual estamos inseridos aí, né, bastante caótico, bastante problemático. Bem apontado. Depois dos Natiruts a gente vai ouvir os Raimundos, cara. É uma banda que foi influenciada fortemente pelos Ramones e tiraram o seu nome Raimundos de Ramones. Era meio que uma versão brasileira, vamos dizer assim. E a gente vai ouvir a música Deixa Eu Falar, que é de um disco que fez muito sucesso ali no final dos anos 90, chamado Só no Foreves. Vale lembrar aqui dos Raimundos que eles fizeram um sucesso muito grande ali nos anos 90 e início dos anos 2000. E aí, após a saída do vocalista Rodolfo, a banda não conseguiu repetir esse sucesso comercial. Esse som aí, Maurão, Deixa Eu Falar, é um poderoso protesto a favor da liberdade de expressão. Você não comentou aí, mas rapidinho, esse som aí tem a participação do Alexandre Carlo, que é do Natiruts, e do Black Allen, que é um cara lá do Planet Hemp. Bem apontado, sério. E do Raimundo já acabei não falando aqui, mas é uma banda que ela tem muitas letras, assim, de um besterol muito grande, que invocam muitas questões sexuais, questões de drogas, enfim, letras divertidas, algumas mais sérias. É uma banda muito legal de ouvir, fez bastante sucesso, eu sou fãzaço de carteirinha da banda, e vale a pena aí conhecer. E essa música, Deixa Eu Falar, é justamente nesse sentido, de gritar pela liberdade de expressão, né? Por que você tá querendo censurar minhas músicas e tudo mais? Vai muito nessa linha. Foi numa época ali de grande influência da censura. O Planet Hemp acabou sendo preso por apologia à maconha, enfim. Foi uma época ali bem conturbada. E aí, para finalizar o bloco, uma banda sensacional de punk rock que é só com mulheres. Ela foi formada em Brasília lá no ano de 1998, me desculpem, e ela durou somente 3 anos, até 2001. E gravou somente um disco também. Após a gravação desse disco, antes do lançamento, a baterista, ela acabou morrendo afogada ali, pouquinho antes de lançar o CD. Ela estava comemorando justamente a gravação com o seu namorado e acabou se afogando. E aí a banda acabou se desfazendo depois desse acidente aí. O disco, Se Julgar Incapaz Foi o Pior Erro que Cometeu, é uma obra-prima do punk rock. A gente vai ouvir uma música aqui que é um hino da banda, e ela já foi regravada por diversas outras bandas aí do underground, do punk rock, hardcore e tudo mais, que é uma música chamada Punk Rock, Não É Só Pro Seu Namorado. Essa música aqui, Mauro, ela fala sobre os machistas que tratam a mulherada como um objeto, né? As mulheres como submissas a eles, né? É um recado feminista àqueles que ainda hoje, em pleno século XXI, se apegam a alguns estereótipos aí bastante manjados, né? Como o famoso lugar de mulher na cozinha, dentre tantos outros exemplos que a gente poderia citar aí, né? Pois é, essa banda aí, chamada Bulimia, ela foi um grande exemplo aí de banda feminista, ali no momento em que ainda as coisas estavam incipientes ainda, né? Não tinha esse fervor todo que tem hoje,
mas fizeram um bom trabalho aí, as meninas, sensacional o disco, sensacional as músicas aí. Vamos ouvir essas três? Nath Roots, Povo Brasileiro, Raimundos, Deixa Eu Falar e Bulimia Punk Rock. Rádio Acadêmica. Sua rádio. Bye, 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 bye.
independentemente da moeda e sua cotação. Deixa eu falar, filha da expressão. Preste atenção no que eu vou dizer. Consciência e rebeldia é o que eu preciso ter. Pois minha mente pede no hardcore ou reggae. A mensagem vem das ruas, não dá pra esconder. Eu tenho um segredo, já não tenho medo. Viver não vale nada se eu não me expressar. Seja certo ou errado, de cara ou chapado. Quem é calango do cerrado nunca vai mudar. Liberdade de expressão. Deixa eu falar, filha da expressão. Deixa eu falar, filha da expressão. Liberdade de expressão. Deixa eu falar, filha da expressão. A livre expressão é o que constrói uma nação, independentemente da moeda e sua cotação. Deixa eu falar, filha da expressão. De junho a junho eu nasço, eu morro de março a março. Presencio cenas impossíveis de traduzir para o cinema. Não perco atuações e atos mesmo quando abaixo pra amarrar os cadastros. Espaço, espaço, preciso de espaço pra mostrar pra esses covardes seu crepúsculo de aço. Imperial como Carlos e o Passo. Conexão nordestina, até Niterói, morte e vida severina. Passando por Brasília, Reis. Rádio Acadêmica. A música não para. O que se pede de lutar, o que se pede de falar, pare de se esconder. Você não é pior que ninguém. Pode rock só pro seu namorado. Pode rock só pro seu namorado. Você sempre quis tocar, você quis andar de skate. Você sempre quis. Você não é o enfeite. Pode rock só pro seu namorado. Pode rock só pro seu namorado. Faça o que tiver vontade, faça o que você pensa. Tenha a sua personalidade. Não se esconda atrás de um homem. Pode rock só pro seu namorado. 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 Cara, essa música do Bulimia, ela, pra quem é fã de punk rock como eu, ela chega a ferver aqui, né? Chega o coração a pulsar mais rápido. Nesse bloco 4, a gente vai pra banda que talvez seja
a de maior sucesso comercial dentre o rock nacional aqui no Brasil, que a gente não poderia deixar de fora, falando de bandas de Brasília, obviamente, que é a Legião Urbana, né? Esse bloco aqui eu quero dedicar, inclusive, pro meu irmão Marcão e pra banda Balcão 80 aí, que é uma banda que toca bastante Legião Urbana, enfim. Vou dedicar esse bloco todo aqui para eles. O Renato Russo, ele era o principal letrista, foi vocalista do Aborto Elétrico, se desentendeu com os irmãos Lemos e acabou saindo, iniciou uma carreira solo e depois acabou formando a Legião Urbana ali com o baterista Marcelo Bonfá. Depois de uma troca de músicos, acabou ficando na sua formação lá original, né, que acabou gravando o primeiro disco, que é com o Dado Villa-Lobos na guitarra e o Renato Rocha no contrabaixo. Renato Rocha que viria a sair depois, pouquinho antes durante as gravações do disco As Quatro Estações, lá de 1989, e vale ressaltar que a Legião Urbana durou até 1996, quando o cantor e principal compositor aí, o Renato Russo, faleceu em decorrência da AIDS. E depois que a banda encerrou suas atividades, a gente ainda teve alguns discos póstumos lançados e uma turnê especial chamada Legião Urbana 30 Anos, que é com o cantor e ator André Frateschi, assumindo os vocais. Inclusive, fui com a minha esposa, com meu irmão e minha cunhada num show aí dessa turnê e valeu muito a pena, né? A gente vai ouvir 3 músicas nesse bloco que eu gosto demais. Duas Tribos, 1965, do disco As Quatro Estações, de 1989, que é o 4º álbum da banda. Índios, do disco 2, de 1986, que é o 2º da banda. E o grande clássico, né, Faroeste Caboclo, que virou até filme, do disco Que País é Esse?, lá de 1987, que tem algumas composições do tempo do Aborto Elétrico, né, e ele tinha uma preocupação ali de gravar isso antes que o Capital se apropriasse das músicas, e essa música aqui talvez seja da época que ele estava perambulando ali sozinho em Brasília, né, e fala um pouquinho das músicas aí, Celião, vamos bater um papo aí. Vamos lá. Só lembrar um detalhe, né, Mauro? O Renato Rocha, né, o cara também teve uma trágica história, morreu aí recentemente, praticamente na mendicância, se envolveu com drogas, teve uma vida toda lamentável aí, né? Vamos lá, vamos falar um pouco dos sons aí, né? Com relação, Maurão, a primeira música que a gente vai ouvir aí, Duas Tribos, 1965, eu vou trazer aqui quase que na íntegra o depoimento dado pelo Renato Russo em 1994, no saudoso, ótimo Programa Livre, lá do Serginho Groisman, ainda no SBT. E antes da banda tocar esse som, né, o Renato Russo ele assim se manifestou. Ele disse assim: eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas temos uma coisa muito preciosa que é a liberdade. Então eu posso aqui vir cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que quiserem. É uma coisa muito perigosa, do tipo assim, não, a gente era feliz naquela época. Gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação dizendo que o presidente era maravilhoso, quando muito tempo depois a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é, então eu acho isso muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser um país do futuro. E é sobre como seria legal se a gente caminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro. A gente tem que ser o país do presente, temos que viver o agora. Para quem não entendeu, ele estava fazendo referência aí, né, com a letra, com a música, ao período ditatorial aqui no nosso país, né? Que de uma forma assim, cá entre nós, né, Mauro, assustadora. Tem gente aí ainda hoje enaltecendo esse período negro da história do nosso país, né? Eu costumo dizer, né, aos meus alunos, o nosso país ele não acertou as contas com o passado. E por não ter acertado as contas com o passado, ele permitiu que alguns fantasmas aí que viviam nos rondando, eles ganhassem vida, né? E hoje a gente anda vendo aí como as coisas estão. Pois é, Célio, você sabe que o nome, 1965,
é uma alusão ao golpe militar de 1964, né? Ele só mudou ali para 1965 para tentar não chamar muito atenção ali dos órfãos ali do regime militar. E é bem isso que você falou, né? A gente acabou não acertando as contas com o passado, não fazendo o que tinha que ser feito, como foi feito talvez aí no Chile, na Argentina, com um pouco mais de seriedade e severidade. Seriedade e severidade. São coisas, são essas as palavras. E hoje a gente paga um preço muito alto com gente achando que aquela época era legal, que o AI-5 é uma maravilha. Enfim, quando a gente sabe que é o contrário disso, né? É o horror, né? Sim. Vamos lá, Maurão. Com relação à música Índios, em princípio enxergamos, né, na sua letra uma menção ao histórico da colonização das terras brasileiras pelos portugueses, os contatos iniciais entre os europeus e os indígenas. Contudo, a letra está repleta de metáforas. O próprio título da música, entre aspas, ele já indica isso, né? Após mais de 500 anos, o brasileiro de hoje, tal qual o indígena daquela época, apresenta-se aí bastante ingênuo, né? Os indígenas foram, àquela época, usurpados pelos portugueses, como dizem aí os versos iniciais da música. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. E o brasileiro de hoje, né, de celular na mão, WhatsApp, nas redes sociais, ele acredita ser o sabichão, o entendido, né? E ele continua ainda também agindo ingenuamente, sendo manipulado pela grande mídia, pelas elites políticas e financeiras do país. O brasileiro do século XXI, por exemplo, ele acreditou que a reforma trabalhista que usurpou os direitos da classe trabalhadora, que ela ia gerar milhões de empregos. E a gente poderia citar aí vários outros exemplos, né? Veja só como estamos, né? Pois é. E por fim, temos aí, como você disse, a clássica Faroeste Caboclo. Essa aí é até difícil de escolher um trecho, né, para tratar assim mais minuciosamente. O que falar sobre ela, né? Qual trecho? Ela traz o seu enredo menções ao regime militar, ela menciona situações aí que são vivenciadas por milhares de brasileiros que estão submetidos à pobreza, a dura realidade experimentada pelos migrantes. Vale a pena, então, ouvir atentamente aí a sua letra. Vamos lá? Eu só quero fazer um destaque dessa letra aqui, que é uma... a gente falou da questão aí do saudosismo do regime militar, mas ela tem um trecho muito legal que retrata aqui. Deixa eu só ver aqui exatamente o trecho aqui, que ele fala... cadê? Vamos lá. Opa, peraí que eu tô meio perdido, que a letra é tão grande, rapaz, que eu até me perco aqui. Que ele fala o seguinte, cadê? Aqui. O tempo passa e um dia vem à porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão, e ele faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta do João. E aí o João responde, né? Não boto bomba em banca de jornal nem em colégio de criança, isso eu não faço não. E não protejo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o dito cujo na mão, né? E esse trecho aqui, ele retrata uma questão aqui, aliás, várias questões que aconteceram durante o regime ditatorial militar, que é justamente os atentados terroristas que os próprios militares faziam, como o da Rua do Gasômetro e o do Rio Centro, que ficou muito famoso, né? Eles tentavam fazer alguns atentados e jogar culpa nos opositores do regime. Então o Renato Russo retrata nessa letra aí esse trecho. Então vamos ouvir aí essas 3 músicas. E o Renato Russo era um grande, grande compositor, e acredito que todo mundo vai ficar feliz aí com as músicas da Legião Urbana. Vamos lá?
Quando perguntarem que rádio você ouve, responda! Rádio Acadêmica! Rádio Acadêmica. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu.
Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico. Aos 12 era professor, aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Comprar madeira, aprendi de carteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. De Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via às 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho boy. E João do Santo Cristo ficou em que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, frequentava a Asa Norte, ia pra festas de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Quando ele conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa e te espera uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, eu não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando no seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina. Mas acontece que um
tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Paulo trouxe uma Winchester 22, o Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Desvirginava mocinhas inocentes, dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia Jeremias se casou e um filho nela ele fez. Santo Cristo era só de por dentro, então Jeremias no duelo ele chamou. Amanhã às 2 horas na Ceilândia, em frente que a lote 14, e é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo meus com você, seu povo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor. Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão e deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora e o local e a razão. No sábado, então, às 2 horas, todo mundo demora, foi só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo começou a sorrir. Sentindo sangue na garganta, João olhou pras bandeirinhas e o povo aplaudiu. E olhou pro sandeteiro e pras câmeras e a gente da TV filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. E decidiu estar de vez naquela dança, sabia a cruz virou-se que estou aqui. E nisso cegou seus olhos e então Maria Lúcia ele reconheceu. Ela trazia o Winchester 22, a arma que seu primo Paulo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Santo Cristo com a Winchester 22, deu 5 tiros num bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Bom, Celião, a gente chega ao final aqui de mais um programa e vamos agradecer aqui o professor Túlio, que nos capitaneia nesse projeto de extensão, as bolsistas Luane e a Sara. Aqui quero deixar uma indicação, você falou ali da manipulação ali, na hora que a gente falou da música Índios, deixar a indicação do ótimo filme que saiu agora, que é o Dilema das Redes, do Netflix. Sensacional o filme. E não percam amanhã, né, às 17 horas, se tudo correr bem, o Rock and Soul com o meu irmão, Marcão De Luca. E ele tem feito também depois uma extensãozinha do programa depois. Beleza, Maurão. Isso aí. Mandar um abraço aí pro Tulhão também, que é o mentor desse projeto. Para todos os ouvintes, a galera aí que tá nos suportando. Esse último bloco aí ficou grande, hein? Ficou. Que falatório, hein? E eu também vou deixar uma recomendação. Galera, joga lá no YouTube, 1994. Só jogar lá, 1994, Programa Livre, Legião Urbana, Programa Livre. Enfim, vocês vão encontrar ali uma
histórica apresentação da Legião Urbana lá nesse programa. Muito bom, bacana. E é isso aí, vamos nessa. Bom final de semana para todos. Fiquem em casa e semana que vem a gente tá de volta. Celião, essa semana aqui, cara, a gente perdeu um grande revolucionário da guitarra, né, cara? Que é o Ed Van Halen. Esquecendo disso. Pois é. E eu quero encerrar o programa aqui, vou pedir pro Tulhão, vou pedir a licença pra ele pra botar aqui na verdade, 2 músicas emendadas aqui pra gente mostrar a genialidade do Ed Van Halen, que é a música Eruption, que é uma instrumentalzinha curtinha, emendada com Ain't Talk About Love. Então vamos ouvir pra encerrar o programa de hoje aqui e homenagear o Ed Van Halen, beleza? Perfeito, muito bem mandado. Maravilha. Então aquele abraço pra todo mundo e até a semana que vem, continua aí com a Rádio Acadêmica. Grande abraço. Oferecimento: Instituto Federal de São Paulo, Campus Araraquara. Acesse www.ifsp.edu.br/Araraquara e conheça os nossos cursos. I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed.